O hype para o game Dying Light The Beast nunca esteve tão alto, e com a divulgação de um novo trailer, tudo parecia incrível e fantástico, até que muitas pessoas começaram a perceber um detalhe estranho. Todos os players estão tendo a sensação de que esse pode ser o último Dying Light com Kyle Crane como protagonista. E após uma pesquisa rápida, eu encontrei alguns arquivos que comprovam que as coisas não estão nem um pouco boas para o lado do Kyle Crane, e juntamente com esse novo trailer, tudo leva a crer que esse pode ser o último Dying Light com o nosso protagonista favorito. Bom, antes de começarmos, é preciso deixar bem claro que isso aqui é uma teoria, mas ainda assim uma teoria baseada nas informações que a Techland divulgou, então, infelizmente, ainda existe uma grande chance disso acontecer, então fica aí o aviso. Bom, a primeira pista foi divulgada alguns dias atrás e deixou todo mundo um pouco surpreso e até mesmo preocupado, até porque ela datava e detalhava o estado físico e mental do Kyle Crane, toda a sua ficha psicológica e também ficha médica. Com isso tivemos muitas informações, como a primeira de todas é que Kyle Crane é parcialmente imune ao vírus Aran, e sim, ele também tem o vírus Aran. Afinal, ele foi infectado no primeiro jogo. Até aí tudo bem, vamos pular várias informações que não são importantes para essa teoria. Uma parte bem interessante que vale a pena citar é o estado mental do Kyle Crane, que antes, no início ali dos seus exames médicos involuntários, ele tinha um estado mental estável, que estava tudo ok com ele e com sua mente. Mas, atualmente, o seu estado mental mudou e ele é um estado mental em deterioração. Mas agora vem a parte mais importante, que é a infecção em si. O patógeno, o próprio vírus Aran, ele age de forma estranhamente lenta no corpo do Crane, e também é citado que o Crane exibe uma imunidade, ou pelo menos traços de imunidade, e eles requerem mais estudos para ter certeza do que está acontecendo. Mas a parte mais importante é que o vírus Aran ainda está ativo no corpo do Crane, mas ele está agindo de forma bem lenta, ele está progredindo, está tomando conta do corpo do Crane, mas ele faz isso de forma bem devagar, bem lenta, e essa é a informação que vocês precisam guardar. Tem o vírus, ele tá ativo, mas ele tá bem devagar, mas ainda assim tem o vírus no corpo dele. E é aí que a coisa fica bem interessante. Durante vários trailers, vários momentos, nós vimos o Crane totalmente revoltado e furioso. Até aí tudo bem, é bem compreensível, né? Passando o que ele passou, é natural que ele esteja com muita raiva e ódio. E eu tenho certeza que vocês viram aí durante algumas gameplays e também trailers, e se você acompanha o canal você tá ciente de tudo isso, e com certeza você já sabe que quando ele se transforma no modo besta, ele fica muito mais furioso e também perde o controle e fica muito poderoso. Até aí tudo bem, mais uma informação para vocês guardarem. Aqui que a coisa começa a fazer sentido. Vocês notaram que Kyle Crane extrai partes do DNA das quimeras, que são esses novos infectados bem poderosos que tem algo nesse DNA que faz com que o Crane fique ainda mais poderoso. E essa é a única informação que nós temos, né? O suco de quimera nos faz muito bem, ou pelo menos nos dá mais poder. Mas uma parte que ninguém disse, ou pelo menos não foi mostrado, é os efeitos colaterais do suco de quimera, até porque não temos nenhum tipo de informação a respeito desse procedimento que o próprio Kyle Crane realiza nele mesmo e não contou para absolutamente ninguém. Ele simplesmente foi lá, extraiu o suco da quimera e ingeriu esse suco. E, obviamente, ele disse para Olivia que iria pegar uma coisa antes de dar progresso na missão. Então, sim, ele escondeu da Olivia, que era a pessoa que ele tinha contato ali, e também fez isso em segredo. E o motivo é óbvio. Muito provavelmente o Kyle Crane nem sabe os efeitos colaterais que vai ter, e ele também nem deve se importar com isso, né? Já que foi deixado bem claro que ele está em busca de vingança e vai fazer de tudo para conseguir o poder necessário para conseguir a sua vingança, e também vai fazer de tudo para conseguir se vingar do Barão por tudo que ele fez. Até aí tudo bem, temos aí o patógeno, né, o vírus Aran no corpo do Crane, e temos as quimeras com o seu suco delicioso de quimera entrando em ação no corpo do Crane. Então, tudo que temos é esse vírus modificado que tem nas quimeras e também o vírus que já está ativo e já está aí tomando boa parte do corpo do Crane, até porque ele tem imunidade parcial, ou seja, uma parcela de imunidade.
não significa que ele seja 100% imune, apenas um pouco imune. E a cereja do bolo é o trailer que nos dá impressão de que Kyle Crane está se transformando de forma permanente, bem idêntico ao que vimos em The Following. Talvez seja um grande bait, talvez seja aí uma pegadinha da Techland mesclando aí imagens, flashbacks do passado com esse gameplay atual, mas tudo indica que Kyle Crane está sofrendo aí uma séria reação ao suco de quimera ou qualquer outra substância que ele tenha sido exposto, mas como só vimos ele injetando o suco de quimera, fica bem claro que talvez essa seja uma reação alérgica ou uma nova transformação. Talvez ele vire o Night Hunter de forma permanente, ou talvez ele se torne aí a tão famosa e famigerada besta. I don't know what's happening. Isn't just rage. Crane? What do you want from me? I will kill every fucking one of them if I have to. What the fuck is happening to me? E sim, a transformação em Night Hunter é bem possível, já que a Techland confirmou que o Kyle Crane se envolveu com a Madre no passado. E não é isso que você pensa. Teve o final de The Following e teve a transformação em monstro. Mas a Techland deixou bem claro que eles escolheram esteticamente continuar com Kyle Crane como um humano e não transformá-lo em um monstro propriamente dito. E o motivo, muito provavelmente, é enredo e história. É mais fácil transformá-lo em um monstro no futuro do que ter um monstro e transformá-lo em humano novamente. E é claro, faz mais sentido e é bem mais impactante ver o personagem se perdendo e também se transformando naquilo que ele mais odeia e naquilo que ele mais lutou para destruir e combater, que é um zumbi. E no trailer dá a impressão que tem algo muito errado, quando o próprio Kyle Crane diz que tem algo errado e complementa dizendo que isso não é apenas fúria, é algo diferente. Então sim, ele sabe os efeitos da raiva e também sabe os efeitos que uma transformação no modo besta causa nele. Então dá a impressão que as coisas estão saindo do controle e ele não sabe o que está acontecendo. Até porque já foi confirmado que vamos controlar ao nosso bel prazer a transformação em modo fúria. Então o Kyle Crane vai administrar a transformação com muita destreza e com muita facilidade. De qualquer forma, a única coisa que foi vinculada com o Night Hunter são as mãos que são idênticas às mãos que vimos do monstro que estava surgindo no final da gameplay de The Following, né? Vocês estão vendo a imagem para comparar, mas é nítido que tem muitos flashes com o passado. Talvez o Kyle Crane esteja simplesmente alucinando, ou ele só está tendo uma reação alérgica mais forte, pois está ganhando muito mais poder do que antes. Ainda não dá pra saber, mas com certeza esse flash dele se transformando no Night Hunter é bem assustador e dá a impressão que Kyle Crane vai se tornar um monstro para sempre, e isso é o preço que ele vai pagar por ter recorrido ao suco de quimera ou recorrido a esse poder aí, e esse é o resultado da sua vingança, né? Ele levou aí as últimas consequências para se vingar do barão e no final se transformou num monstro, em um super volátil, naquilo que ele tanto lutou para combater. E lembrando que é apenas uma teoria, mas pode piorar muito, né? Além do fim do Kyle Crane como conhecemos, podemos estar testemunhando uma passagem de manto um pouco forçada e estranha para o Aiden, já que Kyle Crane se torna um monstro. Quem será o novo herói que irá combater a GRE ou pelo menos dar continuidade na franquia? Sim, ele mesmo, o Aidinho. Então é bem preocupante, eu espero muito que isso não se torne verdade, mas ainda assim é bem estranho, né? Esses flashes com a transformação em Night Hunter, alguns dias depois deles terem deixado claro que eles não queriam transformá-lo em um monstro de forma geral, eles queriam dar um aspecto um pouco mais humano, mas ainda assim esses flashes relembrando da transformação humana é bem estranho e também nos fazem pensar no pior. Mas e aí, qual é a sua opinião? Você acha que tudo isso é só um engano? Ou talvez só uma edição, lembrando o passado com o futuro? Até porque vimos a Jade ali em um pequeno flash, então tudo indica aí que o Crane esteja alucinando ou sofrendo muito com essas transformações e com essa busca por poder. Qual é a sua opinião? Qual é a sua teoria? Compartilha aqui embaixo também o que você achou. E na sua opinião, você acha que é uma boa ideia a Techland se livrar do Crane para dar espaço para o Aiden novamente? Qual é a sua opinião?
Bom, infelizmente eu fico por aqui, eu agradeço demais a companhia de vocês, eu queria deixar vocês bem informados e também queria saber a opinião de vocês, até porque essa teoria, mesmo sendo louca, ainda assim faz muito sentido e casa bastante com as informações que temos atualmente, então pode ser que o nosso querido Kyle Crane esteja realizando a sua última missão. E é claro, de sempre vocês já sabem, assim que eu tiver novas novidades, novas informações, eu trago pra vocês. No mais, tenham todos uma boa noite e boa sorte.